Olá pessoal, falamos do céu da semana agora, de 18 a 24 de abril, primeira semana dos taurinos, período de touro chegando, mas antes no domingo a gente tem o Sol em conjunção com Mercúrio ainda no signo de Áries, um tempo aí de condição para comunicação muito direta, muito franca, um falar reto na lata.com, né? Um momento de sincericídio, franqueza. A gente fica propenso a tratativas mais diretas de assuntos e um cuidado também para que não haja um certo individualismo na comunicação também. Falar sem ouvir o outro, uma condição de colocar aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente deseja, aquela vontade de falar algumas verdades também em diversos momentos em algumas relações, mas às vezes deixar de lado um pouco a atenção com que os outros têm a posicionar ou a ouvir também um contexto, a entender causas e situações que muitas vezes a gente acaba deixando de lado porque a gente quer colocar as nossas posições. Então, um exercício mental e de comunicação. Mental porque Mercúrio é um planeta associado a pensamentos, a ideias, a posicionamentos. É positivo para iniciativas em relação a algo que a gente queira dar um ponto de partida, a uma tomada de decisão em relação a ideias que já há tempos a gente possa cultivar, ouvir ensaiando, mas também de atenção com essa ansiedade na maneira de colocar essas ideias, opiniões ou até um desejo de realizar alguma questão também, realizar alguma coisa. Então, tempo aí para que a gente também observe a consideração pelo que os outros pensam também, ao invés desse impulso de uma colocação, de uma ideia, de uma decisão, de um sincericídio que muitas vezes a gente pode se voltar para situações e não perceber tanto assim. Aliás, é uma conjunção curiosa, porque no dia 19, Mercúrio e o Sol juntos em conjunção mudam de signo de Áries para Touro no mesmo dia. Tanto Mercúrio como o Sol, especialmente começando aí o período dos taurinos, com o ingresso do Sol em Touro, especificamente às 17 horas e 33 minutos. Antes disso, na segunda-feira, se nascer com aquele olhar um pouco mal encarado ou com alguns berros além da conta na maternidade ou obstetria, ainda será ariano, horário de Brasília, até às 17h32. A partir de 17h33, se já tiver com aquela beca taurina, aquele bebê com aquela classe, garbo, elegância taurino e com uma certa fome já querendo mamar, provavelmente já será taurino autêntico. Período aí que marca um tempo de praticidade para algumas questões. Touro é um signo fixo, tem muito essa questão de ser o signo que inicia o meio da estação. Então, Touro, Leão, Escorpião e Aquário são signos fixos que estão no meio da estação do ano, no meio do outono, Touro no hemisfério sul, e da primavera no hemisfério norte. Então é a forma, é dar forma às questões, dar forma a assuntos, dar forma ao que foi iniciado, é gerar uma certa estabilidade ou pelo menos uma busca de uma condição mais estável, fixa, ou fixar uma ideia, ou fixar um momento, uma condição. Então envolve bastante esse tempo das situações do nosso dia a dia, até mesmo num coletivo, esse estabelecimento das questões associadas à pandemia de uma forma um pouco mais definitiva em relação às vacinas, em relação aos interesses, as questões associadas à parte material, finanças, isso para a nossa vida também. Então todo um momento aí de algo que leva em conta um estabilizar, um fixar alguma ideia, alguma situação, e de forma prática, já que Touro é um signo associado a questões materiais, a valores, a certos modismos, tanto com o ingresso de Sol com Mercúrio em Touro, isso pode ser levado em conta num sentido das nossas finanças, dos interesses materiais, do que é útil, do que é prático, do que é essencial em termos de despesa, de algo material que a gente tem um certo apego ou que vale a pena considerar como utilidade ou que vale a pena passar, desapegar também. Então tem uma certa
alternância de ritmo para questões que envolvam valores, que envolvam questões materiais, necessidades básicas no sentido de questões materiais e financeiras, ou do que a gente precisa, ou um certo desapego a modismos que não são úteis e que às vezes faz a gente ter um certo gasto, um certo apego, uma certa vaidade também. Uma mudança de um certo pensamento, até porque nós tivemos uma conjunção exata de Sol com Mercúrio em Áries e os dois mudam para Touro, então é possível que haja também uma alternância de pensamento sobre algumas questões, ou sobre a maneira como a gente conduz certos assuntos, já que Mercúrio é um planeta associado à comunicação, à informação. Então aquilo que ocorria com a conjunção em Áries, quando os dois alternam para Touro, tem também uma possibilidade de consolidar alguma ideia, uma alternância de opinião ou de pensamento sobre algum tema, valorizar o que é certo ao invés do duvidoso, buscar uma certa zona de conforto diante de algo que a gente tinha um pensamento. Não tem essa curiosidade. A gente, numa semana, tem a conjunção exata do Sol com Mercúrio em Áries, mas os dois, ingressando em Touro, seguem ainda em conjunção. Então, uma mudança da natureza da conjunção a gente pode sentir, que vale para as questões de pensamento, de opiniões, de assuntos e da forma como conduziremos conversas, assuntos, interesses, direções de objetivos e de ideias também no sentido geral. Outra questão importante nessa conjunção Sol-Mercúrio em Touro é a condição da praticidade, da clareza para conduzir assuntos ou para tratar temas ou para superar dificuldades na hora de colocarmos opiniões, colocarmos pensamentos e assuntos. Por ser um signo de terra, às vezes o momento, a questão de Mercúrio em Touro e o próprio Sol em Touro, ele desafia ao tom da comunicação. Às vezes Mercúrio em Touro conjunto ao Sol traz uma questão de direcionar certos assuntos com um pouco mais de praticidade, com uma certa frieza, que às vezes o tom para algumas pessoas não é muito entendido, ou às vezes a gente sente uma certa preguiça de falar, não por preguiça, mas por como que essa pessoa não entendeu ainda, está tão prático, está tão na clara, será que eu tenho que desenhar? Então às vezes dá uma certa noção de senso prático muito notável, que às vezes a gente fica um pouco desafiado na comunicação, como se não precisasse falar ou como se achasse que não precisasse de entendimento, algumas coisas que parecem práticas demais. Então, de vez em quando, a gente precisa verbalizar certas questões que a gente pode achar que não precisa. Então, esse é um paradigma, um paradoxo que às vezes o momento de Mercúrio em Touro pode causar. Às vezes quem tem Mercúrio em Touro no mapa natal pode ter essa tendência de achar que, pelo fato da coisa ser prática demais, não precisa verbalizar ou está muito sinalizado. Então tem essa condição também. Ou às vezes demora para formular o pensamento, para colocar, para ter um entendimento, às vezes por orgulho, não comunica por orgulho, por ter que falar isso, né? Então tem esse tempo também para uma reflexão, para uma praticidade, para entender que às vezes é importante, que é uma oportunidade de clareza e de uma condição prática de tratar certos assuntos com um pouco mais de sutileza e até praticidade, sem certos impulsos também, como era no tempo de Mercúrio em Áries. Terça-feira, dia 20, temos lua crescente em Leão. Fase lunar positiva para aquilo que a gente pode desenvolver com mais condição, com mais fluência. É a fase lunar da nova para crescente que gera uma formatação, um direcionamento, um andamento das questões, um favorecimento daquilo que foi iniciado. Em Leão, ela é positiva para as questões de divulgação, marketing, para deixar às claras algo que a gente queira colocar. Nesses tempos de pandemia, é ótimo para vídeos, lives, ou para aprender com essas ferramentas, seja ou por outras pessoas que têm essa condição, que tem assuntos a tratar, e a gente, ou por atividade, curso, evento, lidar um pouco mais com alguma situação atrelada a mídias, a
divulgações, eventos, as situações que envolvam esses temas, ou nós mesmos colocarmos nosso ganha-pão com um pouco mais de evidência, ou nós nos soltarmos na autoexpressão, colocarmos um pouco mais a cara, seja na mídia, seja numa gravaçãozinha. Se a pessoa for tímida demais, faz aquele post, aquele panfletinho do marketing de algum trabalho, de alguma atividade que esteja a colocar em evidência ou dar um gás, digamos assim, em alguma atividade que com a pandemia possa ter criado ou gerado alguma forma diferente de utilização com a ferramenta virtual também. Mas principalmente lua crescente em Leão. É uma fase lunar num signo que envolve questões de identidade, aquilo que dá prazer, ou aquilo que identifica com a gente, né? O olhar mais para si próprio. Leão é um signo associado ao eu, ao ego. Então, tudo que envolver um exercício associado àquilo que tem a ver com a gente será bem valioso, produtivo. Então, de alguma forma, a gente pesca ou percebe o que serve para nós, o que pode dar mais prazer, o que tem a ver com a gente. Será que isso que eu estou fazendo é o caminho? Ou então, poxa, acho que é isso. Quero continuar fazendo essa atividade, ou quero aprender mais sobre tal tema, ou acho que vou colocar em prática esse negócio. Começou a apresentar algum sinal aqui ou ali. É uma tendência da gente observar questões que possam servir à nossa identidade. Acho que é um termo bem apropriado para uma lua crescente leonina aí ao longo da semana, especialmente terça, dia 20, e que vale por toda a semana como consequência. O crescente em Leão também favorece o apreço às artes, atividades culturais, artísticas, seja quem é da área artística ou quem tem apreço. Então a gente pode desfrutar mais sobre esses temas como diversão, como até uma válvula de escape desses tempos pandêmicos tensos também, né? De diversão. Então um tempo especial também de mídias, seja séries, Netflix ou sons ou lives musicais, uma forma de apreço à arte ou a exercício do dom artístico de quem tenha ou de quem esteja a desenvolver também, um momento especial em que o apreço criativo é mais exercitado e nutritivo, serve para nutrir as nossas emoções, a nossa autoestima, o nosso espiritual também, por que não? Lá para o final da semana, quinta, dia 22, Vênus forma a conjunção com Urano e Mercúrio também. Mercúrio um pouco mais ao final de semana seguinte. Ainda assim, já estará na órbita. Então, Vênus e Mercúrio formando conjunção com Urano. O que traduz esse tempo de conjunção com Urano? São questões associadas ao ritmo, à velocidade, a uma certa rapidez das informações. Vênus, Urano tem também um fator da excentricidade, as ideias excêntricas, isso a gente atribui a Mercúrio, Urano. Vênus, Urano ao estilo, a uma forma original de convivência. Encontros repentinos ficam mais propensos, situações que marcam a condição de uma mudança repentina ou radical no posicionamento diante de certas convivências ficam suscetíveis também. Uma certa libertação de questões que dão certas amarras ou prendiam a gente em certa relação. A gente quer libertar uma certa carta de alforria da forma de lidar com certas convivências ou da maneira de estar atrelado a certos sentimentos também. Então existe esse fator, porque é um planeta associado a relacionamentos, no caso Vênus, Mercúrio associado a pensamentos e a comunicação, e Urano aquilo que quebra certo paradigma, aquilo que dá um fator de libertação. Então esses tempos de vínculos, relacionamentos, aquilo que de certa forma mantém uma certa condição ou um condicionamento, isso fica muito propenso a algo de libertar ou de quebrar um certo paradigma e a gente meio querer ou ajustar ou chutar o pau da barraca, né? Então é um tempo de exercitar a nossa autonomia, a nossa autenticidade, e o nosso valor é exercer
uma condição mais livre para tratar certos assuntos diante de quem a gente convive, seja no trabalho, seja na vida afetiva, seja no meio familiar. É um exercício de preservação da autenticidade, da autonomia, por mais que alguns padrões, caretices ou manias que pessoas ao nosso redor cultivem até tentem influenciar. Então, um momento importante em que estas condições se deparem aí ao longo da semana nesse tempo de Vênus e Mercúrio conjunto a Urano, um tempo de desafio ou disposição para libertação de padrões ou de posicionamentos junto a quem a gente tem vínculo de relacionamento, qualquer que seja. Conjunção Vênus-Urano pode ajudar a quebrar certas modinhas, certos modismos, coisinhas muito frescurites, né? Às vezes a gente fica apegado só olhando certas modas, um tanto muito demodê, um tanto que geram um certo apego, e a gente vê que não tem a ver. A gente tem que quebrar certas modas, certos paradigmas, fazer um estilo nosso, próprio, diferente. Um tempo bom nesse momento de conjunção Vênus-Urano para uma quebra de padrão de certas condições estéticas muito formatadas, muito padronizadas. Então, tempo de Vênus-Urano gera essa oportunidade de criar um estilo diferente, ou pelo menos valorizar uma autenticidade própria, e até pessoas que inspirem uma originalidade no sentido ou de moda, ou de convivência, ou de costume, até profissionalmente, até no trabalho, até em alguma ideia de projeto material, comercial, de profissão. A gente observar na originalidade de alguém, com um contato diferente, num pensamento diferente em relação a informações, para a condução de algo que a gente possa nos inspirar em algo que envolva um diferencial ou uma quebra de padrão. Então esse é um tempo importante, tanto pela conjunção que Vênus forma com Urano, como Mercúrio também. Isso gera essa condição do ritmo, da alternância de padrão e até da velocidade das informações. É um tempo importante também para a gente não ficar parado no tempo com algumas informações. Conjunção Mercúrio-Urano, às vezes algumas informações, algumas situações acontecem de uma maneira rápida e a gente tem que se adequar a algumas questões. Ou então a lidar com questões atreladas à informática, a meios de comunicação, algumas modernidades que a gente tenha que se adaptar para poder funcionar algumas coisas que a gente precisa. Então, planetas pessoais conjunto a Urano também gera esse fator do lidar com certas excentricidades, certas modernidades, inovações que gerem um agregar para o nosso trabalho, para a nossa rotina, no sentido geral. Semana que termina com o ingresso de Marte em Câncer, sexta-feira, dia 23. Um tempo aí de controle das emoções para que situações que tomem um envolvimento, uma comoção emocional da nossa parte, não gere ansiedade, não gere um individualismo também, ou um querer resolver assuntos para os outros. Envolve preocupação com o nosso habitat, uma disposição a querer resolver temas ou do passado, ou algum tipo de assunto que a gente tenha que resgatar, seja da família, seja do passado do trabalho, do passado afetivo, algo que envolva um arquivo, algo que envolva alguma historinha, um return, né? Algo nostálgico, ou uma questão do mal resolvido que a gente possa se dispor a lidar, a tratar de alguma maneira. Então, temas no sentido atrelados a um cuidar, a uma disposição para quem a gente tem vínculo afetivo familiar, sempre é propenso a marcar ingressos em Câncer, especialmente de Marte também. Um momento importante num sentido de percepções antigas ou resgates de emoções, para que a gente também não misture certas bolas, não crie fantasias por questões de passado, ou uma ansiedade para querer resolver coisas antigas, e até um momento para que o desatar de velhos assuntos gere
um caminho para novos assuntos. Às vezes, o que está pendente para a gente dar andamento a algumas questões é a disposição para mexer num baúzinho mal esclarecido, emocional da nossa parte, inconsciente, né? Ou atrelado a situações cotidianas que, enquanto não desatar o nó, a gente não consegue fazer um laço, né? Então a gente tem uma oportunidade para uma tratativa antiga que gere uma solução ou que gere uma direção para algo de presente e de futuro. Marte em Câncer também é um tempo propenso a um exercício nostálgico, né? Uma série antiga, uma novela do Viva, um flashback da rádio, né? Um som do Spotify anos 70, 80, 60 ou 90 para os jovens. Também a gente pode fazer uma desopilação do estômago ou das emoções com meios que nos remeta a uma forma saudável de nostalgia e também de cultura, de arte no sentido geral também. Um exercício de conhecer um pouco mais a nossa história. Aliás, é essencial conhecer a nossa história, até para que a gente pare de falar algumas bobagens em relação à nossa cultura, ao nosso Brasil, a questões sociais e políticas também, né? Então, aí uma oportunidade de um exercício, a brincadeira, né, com as crianças, seja o nosso lado tio, tia, tio-avô, como o Yosoi, também próprio lado paternal, maternal, lado avô e avó, gera também um time de momento família, momento family, que a gente pode exercitar um pouco mais aí ao longo da semana. Então, pessoal, este é o Céu Semanal de 18 a 24 de abril, primeira semana aí dos taurinos, a qual um abraço especial aos amigos taurinos de bons cafés que a gente não vê há algum tempo, a todos dos demais signos zodiacais, ótima semana também. Agradeço as mensagens do IGTV, visualizações aí do YouTube, Telegram, tudo que for mídia. Uma ótima semana a todos, um abraço.